vamos falar hoje, né, sobre as sementes estelares, né, que são um dos tipos de extraterrestres, né, que estão vivendo aqui no nosso planeta. E muitos de nós somos essas sementes estelares, né? E aí eu tô aqui, vou falar algumas coisas sobre os tipos de extraterrestres encarnados que tem aqui convivendo com a gente no nosso meio. E também estou aberta a perguntas, né? Vocês podem participar, podem mandar as perguntas de vocês, que a ideia aqui é trocar, é bater papo, é falar sobre as coisas, é esclarecer as dúvidas de todo mundo e principalmente, né, desmistificar extraterrestres, não achar que é uma coisa de ficção científica apenas, que é só imaginação. Eles existem e isso é um fato, tá? Eu sempre, quando vou começar a falar um pouco, antes de começar no começo de uma live, eu sempre falo um pouquinho sobre extraterrestres de um modo geral, essa cultura que nós temos de, a maior parte da população tem, de zombar, né, desse assunto, achar que é coisa louca, que isso não existe, tá? É que, infelizmente, na grande mídia não aparece muita coisa falando a respeito desses seres, tá? Mas, se vocês procurarem em mídias menores, tipo CNN, Band, às vezes a Record, vocês vão achar algumas coisas. E até mesmo, é que não é divulgado isso, mas o ano passado foi um ano muito importante para a ufologia mundial. Primeiro porque começou com o México, tá? No começo do ano passado foi o primeiro congresso nacional que ocorreu lá no México, falando sobre extraterrestres, falando sobre efeitos OVNIs, falando da necessidade do governo investir em pesquisa, investir em tecnologia, investir em ciência relacionado a esses seres, relacionados a esses objetos voadores não identificados. E isso foi assunto que deu pano para a manga. E o governo realmente resolveu investir nisso, porque muitos cientistas acabam não investindo na pesquisa desses assuntos porque eles são alvos de chacota dentro do próprio meio científico. Então, para eles não serem discriminados, e muitas vezes não é nem só eles, né? Eles acabam, a própria família acaba sendo alvo de chacota. Então, qual que é a ideia? Fazer isso uma coisa pública. Depois desse processo que aconteceu no México, foram 2 congressos que nós tivemos no ano passado no México, aconteceu nos Estados Unidos também. Primeiro precisou aparecer no México, depois apareceu nos Estados Unidos, no Senado. Ambas as audiências, tanto no México quanto nos Estados Unidos, foram audiências públicas, foram transmitidas ao vivo pela internet. Nos Estados Unidos apareceram muitos ex-militares de alta patente, principalmente da Marinha, falando sobre esse fenômeno OVNI. Aqui no Brasil, é bem interessante. Por quê? Porque foi oficializada a profissão como ufólogo. Então, hoje, ufólogo é uma profissão. Não é só um hobby. Passou a entrar no hall de profissões, a ufologia. E na própria Biblioteca Nacional, que é uma biblioteca de acesso público, qualquer pessoa tem acesso, é só entrar lá, se cadastrar, fazer o login, criar uma senha, você consegue acessar arquivos que foram disponibilizados pelo Exército, tá? Pelas Forças Armadas, sobre acontecimentos. Primeiro eles disponibilizaram 600 documentos e agora existem 1000 documentos sobre efeitos, sobre OVNIs, sobre extraterrestres. São 1000 casos relatados. Alguns são apenas descritivos, menções, mas outros estão documentados. Tem fotos, tem depoimentos de militares, depoimentos de pilotos da aviação civil, áudios, vídeos. São 1000 casos. Isso que eles divulgaram. Imagina o que não foi divulgado. Então, está na hora da gente começar a encarar essa questão da ufologia como uma coisa séria, como um fato, e não só como um delírio, como uma ficção científica. Tá bom? Então, eu vou falar sobre os tipos de extraterrestres encarnados que estão aqui no nosso planeta, que são os mais que a gente tem conhecimento, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre os tipos de extraterrestres que tem aqui. O primeiro são os infiltrados. São extraterrestres que vieram, geralmente eles têm aparência nórdica, ou seja, são magros, são muito altos, a estatura acima da média, geralmente são loiros, tá? E essas pessoas, esses infiltrados, ou eles são muito reservados, tímidos, praticamente não falam, lacônicos, ou esses infiltrados são extremamente expansivos, extremamente comunicativos e são muito inteligentes. E eles estão aqui convivendo conosco para aprender um pouco sobre a natureza humana. É importante falar
o quê? Que os extraterrestres, eles têm um equilíbrio muito grande entre o emocional e o racional. Então, muitas vezes eles vêm para cá para entender um pouco sobre as emoções humanas, para entender porque nós seres humanos somos muito passionais, muito mais afetuosos do que racionais. Então, eles vêm para entender um pouco essa parte dos sentimentos, e alguns também vêm para entender como funciona o processo de reencarnação aqui no planeta Terra. Porque a Terra é um planeta único nesse sentido também, tá? Em outras civilizações, o processo de evolução se dá de uma forma diferente daqui. Então, muitos vêm para entender também esse processo de reencarnação. O segundo tipo de extraterrestres que tem são os entrantes. Algumas pessoas chamam de walkings. O que seriam esses seres? Eles acabam tomando posse de um corpo jovem, geralmente de uma pessoa muito jovem e saudável. Eles tiram a vida da pessoa? Não. Às vezes é algum jovem que está indo cometer um suicídio, ou um jovem que sofreu um acidente, está em coma, o corpo está perfeito, ele só está em coma. Ou então, desculpa, com esse tempo aí de calor, agora me deu gripe. Ou então, são aqueles que geralmente passaram por alguma experiência de quase morte e retornam. Então, muitas vezes, é nesse processo que aquele corpo, o espírito daquela pessoa foi embora, desencarnou, e imediatamente eles já tomam posse daquele corpo. E no começo, eles até conseguem acessar uma boa parte da memória daquele corpo que eles estão tomando conta. Mas não é integral, não é 100% da memória, é só uma parte da memória. E quando eles voltam, né, do coma, quando eles voltam, saem do hospital, tem alguma alta nesse sentido, é muito comum as pessoas que estão próximas chegarem falando assim: nossa, fulano, depois que aconteceu isso, não é mais a mesma pessoa. Fulano ficou diferente, ficou mais distante, ficou mais quieto, ficou mais reservado, parece outra pessoa, porque de fato é. Então, esses daí não é muito comum, tá? Esse tipo de extraterrestre, mas ocorrem alguns casos aí. Então, se vocês conhecerem alguém que, quando era jovem, passou por uma experiência dessas aí, de quase morte, e voltou, né, como milagre, e voltou completamente diferente, há grande possibilidade aí de ser um entrante, ou, como algumas pessoas chamam de walkings. O segundo tipo de extraterrestre, o terceiro tipo de extraterrestre que a gente tem convivendo aqui conosco, são os dimensionais. Esses extraterrestres, eles têm a capacidade de manipulação vibracional da matéria. E eles conseguem assumir a forma física, tá? Porque eles têm uma densidade física diferente da nossa, eles conseguem manipular a matéria e assumir a forma física. E esses seres, muitas vezes, eles conseguem se deslocar numa velocidade de tempo e espaço muito rápida. Tipo, tá aqui, agora, e daqui a 1 minuto já foi para o Japão. Eles conseguem, assim, em frações de segundos, se deslocar. Outro tipo de seres multidimensionais, de seres dimensionais, é muito comum, algumas vezes, como no caso de reptilianos. Como acontece? Eles convivem com a gente normalmente, com a forma física reptiliana, mas eles conseguem fazer uma projeção no campo mental coletiva, e todas as pessoas que estão ali, com aquele reptiliano ali do lado, na forma reptiliana, veem um ser humano. E de todas vêm a mesma coisa, escutam o mesmo tom de voz. Então, esse tipo de dimensional é muito comum. Então, você está do lado de um reptiliano com as características reptilianas, mas eles fazem uma projeção como se fosse uma holografia, trabalham ali no inconsciente coletivo e todo mundo vê o mesmo ser humano. Tá? E o último tipo de extraterrestre é o encarnado. E os encarnados, a gente divide em 2 grupos. O encarnado, os que são conscientes, que são extremamente raros, são aqueles que são extraterrestres, estão encarnados e têm consciência disso. Então, às vezes, a gente vê, de vez em quando, aparecendo na internet, uma criança fazendo um relato dizendo que ela é de um planeta X, com 3 anos de idade, e vai lá na lousa, com um giz de cera dela, com um giz lá na luzinha dela do quarto, quando ela tá brincando, ela desenha ali o sistema solar da onde ela veio, bota ali o planetinha, eu sou daqui, meu planeta é assim, 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 assado, as pessoas são assim, assim, e elas descrevem. Né? Outro dia teve até um menino russo, né? Outro dia já faz alguns anos, né? Que teve um caso de uma criança russa descrevendo isso. Se vocês botarem na internet, vocês vão achar. Esse menino desapareceu, Rússia, não sei onde foi parar, mas ele apareceu em programas de televisão, foi estudado, está sendo estudado, e essas crianças continuam mantendo contato aí com as suas civilizações. E o mais comum de todos são os encarnados inconscientes. São aqueles que já vieram aqui para o planeta,
mas nasceram normalmente como todo mundo, mas eles não têm consciência de que tem uma missão aqui na Terra. Esses são aqueles que a gente chama carinhosamente de sementes estelares. E é sobre isso que a gente vai falar aí a nossa live hoje, sobre essas sementes estelares, que são esses extraterrestres que estão encarnados e que não sabem que são aqui de outra civilização não humana, né, de outro planeta ou de outra galáxia. Essas crianças, né, esses seres, quando eram crianças, eles tinham algum tipo de dificuldade de ajuste social. Geralmente eram crianças que ficavam mais isoladas, mais no cantinho, não tinham muita facilidade, se sentiam deslocadas no meio da sociedade. E geralmente essas pessoas, elas têm sonhos, elas têm contatos com extraterrestres quando estão desdobradas, ou seja, quando elas estão dormindo. E elas são contatadas, muitas vezes quando são crianças, outras vezes já na fase adulta. Em determinado momento da vida, essas pessoas, elas são as sementes estelares, elas sonham com o extraterrestre, mas na realidade ela está sendo contatada para lembrar que ela veio para cá porque ela tem uma missão. Ela veio para cá com um propósito. E ela está aqui para cumprir esse propósito. Então, muitas vezes, essas pessoas, no decorrer da sua jornada, da sua vida, elas trabalham, estudam, têm uma vida normal, mas elas sentem um vazio, elas sentem que precisam preencher esse vazio de alguma coisa. E elas vão buscar um conhecimento além. Então, muitas vezes, elas acabam focando muito. Muitos cientistas têm essa veia aí, né? Eu preciso estudar física quântica, eu preciso descobrir não sei o quê. Astronauta, eu preciso descobrir não sei o quê. Astrônomo, eu preciso descobrir alguma coisa ligada à ciência. Algumas pessoas já vão para a parte mais esotérica, tentando entender a espiritualidade, algumas tentando entender as forças, as energias cósmicas, mas sempre buscando um conhecimento fora da caixinha, fora do padrão, fora do convencional. Porque elas precisam aprender. A vontade de aprender, de adquirir conhecimento, ela é muito grande. Então, essas pessoas, elas vão atrás de informação, porque elas sabem que elas precisam fazer alguma coisa, e elas não sabem por onde começar. Então, elas vão buscando informações em diversas áreas, a vida meio que vai guiando essas pessoas, e em determinado momento, vem um contato extraterrestre aí, seja através de sonho, ou de um desdobramento aí qualquer, uma meditação, um sonho, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, muitas vezes as pessoas sonham com extraterrestres porque elas estão sendo contatadas de fato, tá? Entenda que há uma diferença entre ser contatado e ser abduzido, tá bom? O abduzido é aquele que é removido do seu local, removido da sua casa. Essas abduções físicas, né, elas são mais raras atualmente. Elas foram muito comuns no século passado, mas a partir do século XXI elas foram proibidas. Então, muitas vezes podem ocorrer algumas abduções físicas, mas é no campo astral, no campo espiritual, quando você está dormindo. E geralmente, quando a pessoa se vê dentro de uma nave, ela foi abduzida, foi colocada dentro de uma nave, ela tem que ficar esperta, porque geralmente ela está passando por algum experimento ali no campo etérico, no corpo, no perispírito dela. Estão colocando algum chip, algum implante, algum dispositivo. Algum caso de podem estar fazendo, retirando óvulos. Eles podem estar fazendo algum tipo de experiência científica a partir ali porque o corpo, nosso corpo espiritual, o perispírito, é uma réplica do nosso corpo físico. E esses seres são multidimensionais, na maioria são da quarta dimensão, que é a dimensão que nosso corpo vai, nosso corpo espiritual vai quando a gente está dormindo ou morre. E por ele ser uma réplica do nosso corpo físico e ainda ter muita energia, né, ele ainda ter traços da materialidade, então muitas vezes, né, do nosso corpo físico, que ele está vivo, então muitas vezes eles pegam e conseguem pegar material genético e fazer alguns experimentos a partir daí, tá bom? Agora, muitas vezes recebo relatos de pessoas que falam, não, me levaram para lugar nenhum, eu só fiquei, apareceu e eu conversei, e me descreve essas pessoas. Nesse caso, por quê? Porque é para te lembrar, olha, você tem uma missão aí na Terra, lembra da tua missão, e você não vai lembrar da tua missão, mas o fato de aparecer, e a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça, mas por que eu sonhei com extraterrestre? Por que ele apareceu para mim? Por quê? Tanta gente no mundo e vai aparecer para mim? Então a pessoa vai atrás da informação. E nessas ela acaba descobrindo a sua missão, né? Então é importante a gente não ignorar esses sinais, tá? Então sonhou com extraterrestre, tem alguma coisa aí, tá? Se você foi abduzido no sonho, é porque estão fazendo algum experimento com você. São extraterrestres involutivos. Se só ficou conversando com você,
e foram seres da luz, geralmente é porque é para lembrar da sua missão. O pleiadiano faz muito isso, né? Os pleiadianos são aqueles, geralmente são os loiros altos, de olhos azuis, fazem muito isso. Eu recebo alguns relatos de pessoas que falam, não, era baixinho, pequenininho, acinzentado, ele não fez nada, só ficou me olhando. São greys. Sua memória foi apagada, tá? Porque o grey, ele é involutivo, e o grey, ele realmente não faz nada, ele é um soldado, ele é pau-mandado, né? Então ele está te trazendo de volta, então ele está te olhando, mas na realidade ele está te trazendo de volta, e o que aconteceu ali, nesse período aí, que antes dele ficar parado te olhando, ou logo depois, né, pode ser que ele esteja te olhando antes, você só se lembre do antes, é porque aconteceu alguma coisa assim, tá? Então é importante investigar e ver se tem algum dispositivo aí no seu campo astral, no seu campo etéreo. Entenda, esses extraterrestres que aparecem na forma física, né, pra gente, né, tipo o ET de Varginha, são seres da terceira dimensão, que é a mesma dimensão que a nossa. Então eles estão aqui para fazer pesquisa, são cientistas, eles vieram para pesquisar alguma coisa. Agora, os seres que aparecem multidimensionais, ou seja, da quarta dimensão ou superior, quando são os da quarta dimensão, eles fazem experimentos com a gente. Quando eles são da quinta dimensão ou superior, eles estão aqui para nos ajudar. Então, é isso que a gente tem que ficar esperto aí, tá? E, então, eu quero ver aí se alguém tem alguma pergunta para me fazer, para eu poder passar aqui as respostas. E que missão, geralmente, a gente tem aqui com o planeta? Por que a gente veio parar aqui na Terra? Entenda que a Terra passou por vários processos ao longo da história dela. Várias civilizações vieram para cá. A primeira civilização que veio para cá foi a dos reptilianos. E quando eles vieram, eles encontraram uma forma de vida bastante primitiva, que eu vou chamar de terráqueos, tá bom? E eles foram expulsos do planeta deles. E aí uma leva foi para outros lugares e a outra leva veio para cá. E aí eles resolveram ficar aqui e construíram a sua civilização, construíram a sua cidade, construíram a sua vida aqui na Terra. E aí eles encontraram esses seres muito primitivos, que eu vou denominar como terráqueos, tá? E eles eram muito burros, bem burros. E eles precisavam construir tudo. Então eles falaram assim, vamos pegar esses terráqueos e vamos colocar eles para trabalhar para a gente, tipo mão de obra escrava. Só que eles não conseguiam aprender as coisas. Então o que eles fizeram? Começaram a fazer experimentos genéticos e começaram a fazer o cruzamento do seu gene com o gene desses terráqueos que haviam aqui, para ver se conseguia aperfeiçoar um pouco o intelecto deles, a ponto de conseguir escravizar esses seres humanos, que não eram humanos ainda, esses terráqueos, para fazer o trabalho deles, para ajudar eles na construção da sua nova civilização aqui na Terra. E aí depois, quando eles vieram para cá, outras civilizações vieram também. E são civilizações não muito evoluídas. E vieram para cá. E aí começaram também a fazer experimentos, se aproveitaram da ideia desses reptilianos e começaram a fazer experimentos, cruzamentos. E aí começaram a ter algumas guerras, atrito entre essas civilizações, e isso aqui ficou uma balbúrdia, ficou o caos. Porque além dos experimentos com essa civilização que já existia aqui, desses terráqueos, eles começaram a fazer experimentos bélicos, testes nucleares, não é bem nuclear, mas vamos trabalhar dessa forma aí, né? A gente não sabe qual era a tecnologia deles, mas testes bélicos, tá? Com armas de destruição. E aquilo começou a chamar a atenção da Confederação Galáctica. E aí eles acabaram dando um jeito ali de segurar um pouco essa situação e a Confederação veio aqui para a Terra para interferir nisso. Vieram alguns seres da Confederação Galáctica, através da sua força, do seu exército, que seria o Comando Ashtar Sharon, vieram para cá para poder ver o que estava acontecendo e impedir que essa balbúrdia que estava rolando aqui no planeta continuasse. E depois começaram a mandar outros seres para fazerem também testes. E aí começaram, e a gente tem muitos desses testes de cruzamentos genéticos na nossa mitologia. Tá? Porque aí foram trazendo animais e fazendo cruzamentos de animais com esses terráqueos que haviam aqui, com aqueles terráqueos que já tinham DNA reptiliano, e a gente vê muito vestígio disso naquelas civilizações antigas, quando a gente vê na mitologia aqueles seres, né? Um pouco águia, um pouco não sei o que, minotauro, enfim, porque isso tem um fundo de verdade, porque era mais ou menos assim que funcionava o negócio. E aí o que acontece? Nós temos esse DNA bastante misturado aí. E a gente consegue ver isso presente até hoje na civilização. Né? Antes da globalização, né? Hoje você tem um trânsito maior de pessoas, você tem um fluxo maior das pessoas saindo das suas regiões e migrando para outros continentes. Mas até o século XX era tudo muito, muito caro você viajar de um país para o outro. Não era barato, era caríssimo. Não só aqui no Brasil, mas nos outros países também. Então, quando você ia para
para a Ásia, por exemplo, você basicamente só via asiático lá, né? Você não tinha muito de outras civilizações. Então começou a ficar tudo muito separadinho. Então quando a gente olha para a antiguidade, você vê muito bem discriminadinho os tipos, as características físicas diferentes. Na África de um jeito, na Ásia de outro, no norte da Europa, né? Na América. Então você vê que são civilizações, pelo menos a parte de física diferente, porque elas tiveram influências diferentes, tiveram seres de civilizações diferentes interferindo ali na manipulação genética. E como eu falei antes, veio a Confederação Galáctica veio aqui para poder estar interferindo nessas guerras, nessa balbúrdia toda. E o que aconteceu? Muitos desses seres que vieram para cá acabaram ficando presos aqui, porque eles tentaram impedir que as coisas melhorassem e acabaram ficando presos no planeta Terra e acabaram morrendo aqui no nosso planeta. E quando você morre num planeta, você passa a ficar sujeito às normas, às regras desse planeta. A mesma coisa, quando você vai para um país, você fica sujeito às leis daquele país. E então, não é diferente. Então, na hora que esses seres vieram para cá e por aqui ficaram, eles acabaram ficando sujeitos às leis do planeta Terra e acabaram morrendo aqui e reencarnando. Várias missões vieram depois para cá para tentar resgatar essas pessoas e elas acabaram falhando nesse processo de resgate, porque a energia do planeta Terra é uma energia muito densa, é uma energia de terceira dimensão. E esses seres, muitos são da quinta, da sexta dimensão. E a energia é muito diferente, é muito pesada. Então muitos não conseguiram se adaptar nessa energia. Eles vieram de um local que tinha muito amor. E chega aqui, a gente vê tanta coisa errada, né? Se hoje a gente vê. E aí, na hora que a gente olha para a história, 1000 anos atrás, as pessoas viam, né, adoravam ir às praças, vendo as pessoas serem enforcadas ou guilhotinadas na Inquisição. Há 2, 3 mil anos atrás, as pessoas iam lá nas arenas romanas, verem o povo, né, ser pisoteado por elefante, ser morto por leão, e as pessoas ficavam assistindo e vibrando com isso. Você imagina, sei lá quantos mil anos atrás, como não era densa essa energia. Então, muitos desses extraterrestres não entraram nessa vibração e não conseguiram voltar para o seu planeta e por aqui ficaram. Então, nós que somos sementes estelares temos uma missão para com o planeta, em ajudar a elevar a energia desse planeta de alguma forma, né? Seja através do conhecimento, seja através da caridade, seja através do amor. Então, as sementes estelares, elas têm essa missão para com o planeta. E quando eu falo com o planeta, não necessariamente precisa ser uma coisa grande, né? Se você fizer uma coisa pequena na sociedade que você está inserida, no meio que você está inserido, no entorno, você já está ajudando. Então, quando você trabalha, faz as coisas com o intuito de estar ajudando de alguma forma, seja fazendo uma ONG, seja fazendo uma doação, seja ouvindo pessoas, seja dando amor, seja dando carinho, seja através do seu trabalho, independente da profissão que você tenha. Mas se você exercer a sua profissão com amor, com dedicação, fazendo sempre o seu melhor, você vai estar ajudando outras pessoas. E essa energia do amor é a energia que faz as coisas melhorarem. Tudo que é feito com amor prospera. Então, muitas vezes, não sei qual é a missão individual aí, cada um tem a sua missão individual, mas tenho certeza que a missão individual de todos está relacionada em ajudar o planeta a elevar o padrão vibratório. E a única forma que a gente tem é fazendo as coisas com amor. Parece clichê, parece jargão, mas é verdade. E é muito importante também a gente começar a estudar, começar a ler sobre várias coisas, não ficar restrito só a uma coisa. Porque, como os andromedanos falam, né, uma sociedade só evolui através do conhecimento e da liberdade. E a própria Bíblia, Jesus falou, né, a verdade vos libertará. E é exatamente isso, a Terra precisa ser liberta dessas energias negativas. Lembra que eu falei agora há pouco que os primeiros habitantes eram os reptilianos? Eles continuam habitando a Terra conosco, só que eles coabitam as regiões intraterrenas. E eles se alimentam da nossa energia negativa, aquela energia que a gente emana através de pensamentos e sentimentos negativos. E a gente precisa botar esses caras para correr, para a Terra ficar só para a gente. E quando isso acontece, a Terra eleva de padrão, que é isso que a gente chama de transição planetária, ir para a quinta dimensão, elevar o padrão vibracional, tá? Então, é importante a gente ter consciência dessa missão aí que a gente tem, tá?
Todos nós temos. Os sonhos são uma forma de nos alertar que a gente tem uma missão para com o planeta e que a gente precisa ir atrás dela. E aí algumas pessoas falam, eu consigo contatar, falar com os extraterrestres? Eu posso falar com eles? Pode. A questão é conseguir acessá-los. Porque para a gente conseguir acessar toda a comunicação que é feita, por exemplo, eu canalizo o Sherman. Canalização nada mais é do que telepatia. Tá? Eu converso com ele telepaticamente. E todos nós temos essa capacidade. Eu não sou especial, eu não nasci assim. É uma capacidade que eu fui desenvolvendo na linha do tempo. E eu desenvolvi isso estudando, trabalhando. Tá? Então, se você estudar, ampliar o seu conhecimento, porque quando você estuda, quando você começa a estudar a espiritualidade, começa a entender que nós temos uma glândula chamada pineal, que é a glândula da mediunidade, que é a glândula que regula o sono, que é a glândula da telepatia, quando você vai estudando, vai fazendo meditações, vai trabalhando isso, ou vai para o viés religioso, começa a fazer um desenvolvimento mediúnico, você vai abrindo, descalcificando a sua glândula pineal. E conforme você vai estudando, você vai ampliando a capacidade dessa glândula. E quando eu falo estudar, não é se concentrar numa vertente religiosa e fazer disso um fanatismo. Porque eu vejo muitas pessoas que são grandes estudiosas dentro daquela religião e não olham para as outras. Entenda que religião é uma coisa do planeta Terra. Só tem aqui. A religião é uma criação humana, onde humanos fizeram a religião para poder manter o poder sobre a gente, principalmente na época do cristianismo. E a gente tem que aprender a questionar as informações que a gente recebe. E a gente não pode só ficar nesse viés religioso, a gente tem que buscar informações em outros lugares também. Então, estudar um pouco de física quântica, estudar um pouco das energias, estudar essa parte dos fenômenos mediúnicos, e conforme você vai estudando, você vai questionando, você vai fazendo as terapias, vai fazendo meditação, você vai desbloqueando a sua glândula pineal, você vai elevando consciencialmente. Porque algumas pessoas, elas só trabalham um despertar espiritual, e aí elas estão despertas, entendem tudo sobre espiritualidade, mas pararam ali. E a espiritualidade é o primeiro passo de uma grande jornada. Então você precisa ir além, sair dessa matriz religiosa e ir atrás, buscar informações em outras coisas. Estudar a história do nosso planeta, estudar a mitologia. Tem muita coisa da mitologia que tem um fundo de verdade. Essas lendas têm fundo de verdade. Buscar livros e estudar e ir atrás. Quando você abre a sua mente a novas formas, a novas informações, você está abrindo a sua mente para pensar diferente. Você vai quebrando crenças limitantes, porque essas crenças limitantes nos impossibilita de conseguir nos conectar direto com esses seres. Então, quando você começa a quebrar essas crenças limitantes, você começa a desbloquear a sua glândula pineal, você começa a dar oportunidade desses seres se comunicarem com você. E a partir desse momento você consegue estabelecer um canal de contato através da telepatia. Mas primeiro a gente tem que estar preparado para receber as informações que eles vão passar para a gente. Porque eles passam muitas informações importantíssimas. Mas se a gente não tiver preparo para receber, a gente surta. Se a gente não souber do que eles estão falando, a gente não adianta você... É a mesma coisa. Não adianta Einstein descer aqui na Terra e me passar uma fórmula de física. Eu não vou entender nada. Porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas se uma pessoa que fez uma faculdade de física e Einstein passar a fórmula para ela, beleza, é capaz dela entender. Mas minha formação acadêmica é outra. Eu jamais vou entender a fórmula do Einstein. Ponto pacífico. Mas é exatamente isso. Quando a gente começa a estudar, a ampliar a nossa mente, eles vão passando muitas informações importantes para a gente. E essa canalização fica muito legal. Mas para isso, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa pineal, desbloquear a nossa pineal e quebrar crenças limitantes sociais e religiosas. É importante, vou bater de novo nessa tecla. A Terra é o único planeta que tem um sistema religioso. Somente aqui. As outras civilizações seguem as leis universais. Trabalham com a energia suprema, que é a fonte criadora do universo, que a gente chama de Deus. E a gente precisa entender isso. Algumas pessoas veem os extraterrestres como arcanjos. Não, arcanjo é uma outra forma de vida. Algumas pessoas veem os extraterrestres como os salvadores. Eles não são salvadores de ninguém.
Ah, por que eles não interferem no planeta Terra e não acabam com as guerras? Porque é problema nosso. Quem criou a guerra fomos nós. É a gente que tem que resolver. Né? É aquela coisa, né? Você tá com problema na tua casa, criado pela tua família. Não tem o porquê as pessoas de fora irem lá e interferirem para resolver esse problema. Vocês criaram esse problema, vocês que se resolvam. Então, os problemas que nós enfrentamos aqui no nosso planeta, todos eles, de guerra, essa questão climática, esse descontrole climático absurdo, somos nós que criamos. E a gente tem que resolver. O que eles fazem é alertar. Esse descontrole climático eles estão alertando há 50 anos. 50 anos falando que não vai dar certo isso. E não está dando certo mesmo. A gente só vê o jeito que está. Quando chove, é enchente para tudo quanto é lado. E quando faz seca, tem queimado em um monte de lugar. Então, assim, isso os cientistas já vêm avisando. Os extraterrestres avisaram antes dos cientistas, mas a humanidade não dá ouvidos. Pelo contrário, a gente vê o pessoal querendo investir ainda mais em energia fóssil, vulgo petróleo, que é o mais poluente que tem. Então, assim, parece que as pessoas não têm essa consciência, e a gente precisa passar a ter essa consciência. E a nossa missão é essa, é ajudar aí também. A gente precisa fazer a nossa parte também, né? Consumir cada vez menos carne. A carne, a vaca, né? Tem aquela coisa, o peido da vaca ajuda a colaborar com a destruir a camada de ozônio. Então, assim, a gente tem que começar a fazer a nossa parte também, tá? Então, que é o que a gente chama de despertar consciencial. Então, quando a gente desperta consciencialmente, não é só espiritual. Muitas pessoas voltam a dizer, não adianta você só evoluir espiritualmente. Tem pessoas que, eu estudo isso há 25 anos e parou por aí. Só tá 25 anos vendo a mesma coisa, você não evolui, não vai pegar nada novo. Precisa quebrar essas crenças limitantes religiosas e sociais, pensar fora da caixa e parar com essa postura de que o que foi dito ali, seja lá qual for a religião, a pessoa simplesmente aceita, porque essa postura é uma questão da Inquisição que a gente vem trazendo da Idade Média, daqueles 970, 980 anos de Inquisição, de ter que aceitar como verdade máxima e não questionar, porque se a gente questionar, a gente é pecador, a gente vai para o inferno, ou então vai parar numa fogueira, ou então vai ser enforcado. Tá? Então a gente precisa questionar as informações, a gente tem que começar a raciocinar, pensar fora da caixa. Tá? É a única maneira que a gente tem de despertar consciencialmente e poder abrir a nossa mente para conseguir se conectar com esses seres, porque é o que eles querem. Eu brinco que tem 3 extraterrestres para cada humano encarnado. Então, assim, e todos eles querem ajudar a gente de alguma forma. Eu tô falando de extraterrestres legais, né? Ó, a Terra tem 8 bilhões de habitantes. Só o comando Ashtar Sharon tem 11 bilhões de integrantes. Dá mais de um para cada pessoa. Então, assim, é importante a gente entender isso. E outra coisa que é importante dizer, né? Algumas pessoas falam, somos todos filhos das estrelas. Não, nem todas as pessoas vieram seu corpo espiritual veio de outros planetas, né? Muitas pessoas só tiveram vida aqui na Terra. Elas não vieram de outros planetas. Toda a existência dela, toda a encarnação, toda a vida espiritual dela, encarnação atrás de encarnação, sempre foi aqui na Terra. Então, tem seres que são originários daqui, tá? E nem todos vieram de Capela, porque eu já vi algumas pessoas, somos todos originários de Capela. Não. Algumas pessoas são de Capela, origem de Capela, mas tem gente que é origem das Pleiades, outro é de Antares, tem Andromedano, tem de tudo quanto é lugar, tá? Então, é importante deixar isso daí claro. Nem todo mundo veio de fora, existem os humanos que são terráqueos, nativos daqui, e nem todos somos de Capela, tem de diversas civilizações atuando aqui no nosso planeta. E quando eu falo de andromedanos, não vejo o andromedano como uma raça única. Andrômeda é uma galáxia 4 vezes maior do que a Via Láctea. Tem dezenas de civilizações lá. Então existem diversos tipos de andromedanos, tá bom? Aí algumas pessoas podem me perguntar, né? Como que eu faço então para de repente me aproximar deles? Tenta fazer uma meditação, tá? Através de meditação. E é uma coisa que eu vou dar uma orientação para vocês. Todas as vezes que eu falo para as pessoas, quando vão fazer qualquer processo de desdobramento, todas as vezes que você for fazer uma meditação, porque meditação é um processo de desdobramento, nunca faça sozinho. Sempre faça o ancoramento, significa a proteção. Sempre peça a proteção de um ser de grande luz, de grande força,
de grande poder para te proteger durante esse processo de meditação. Eu recomendo sempre fazer a meditação, chamar um arcanjo. Eu gosto muito de trabalhar com o arcanjo Miguel. Então eu sempre chamo o arcanjo Miguel, que ele é da 12ª dimensão, para poder fazer a minha proteção. Porque algumas pessoas, quando vão fazer a meditação, elas se conectam com os mentores e guias espirituais dela. Tem aqui os mentores e guias espirituais, que são seres humanos desencarnados. Eles não têm muito poder. Eles podem ter muito mais iluminação do que a gente, podem ter um coração muito mais generoso do que a gente, mas eles não têm muito poder e também não têm tecnologia suficiente para nos proteger da forma como que eles gostariam. Então, algumas pessoas, eu me conecto com o meu eu superior. O seu eu superior é o seu canal de comunicação direta com Deus. Então, a sua forma de se conectar com Deus é a sua linha direta, é o seu canal de comunicação. Então, o seu eu superior, ele não consegue te proteger direito. E por que eu falo que você tem que ancorar com um ser de 6ª, 7ª, 10ª dimensão? Porque, como eu disse agora há pouco, alguns seres alguns extraterrestres são da 4ª dimensão. A 4ª dimensão é a mesma dimensão que a gente vai quando a gente morre ou quando a gente está dormindo. E esses extraterrestres da 4ª dimensão, eles são involutivos. Ou seja, eles ainda estão no processo de evolução, assim como nós. Nós, seres humanos, estamos na 3ª dimensão e transitamos pela 4ª. Eles já estão na 4ª. Que é a mesma que onde está a dimensão da espiritualidade, onde estão os planos espirituais, tanto positivos quanto negativos. Só que eles são uma outra forma de vida. Então, mas eles estão na 4ª dimensão. Tenta imaginar separado, espiritualidade de um lado, extraterrestre do outro, mas é a mesma dimensão. Eles estão na 4ª dimensão lá, eles são involutivos porque eles não têm sentimentos, eles são racionais. E aí o que acontece? Muitas vezes eles nos enganam. Então eu vejo muitas pessoas fazendo meditação com andromedanos e não são andromedanos. São reptilianos disfarçados de andromedanos. E é nesse processo de desdobramento, quando a pessoa está indo lá, eu me conectei com o arcturiano. A arcturiana é a mais comum, né? Agora tem essa cura arcturiana. Então muita gente se conecta com o arcturiano. E já aconteceu comigo, de eu ver um arcturiano, eu falei, isso não é um arcturiano. E quando chegou perto, de fato não era. Era um reptiliano. Outro dia eu atendi uma cliente minha, ela falou, aconteceu isso comigo, eu fiquei na dúvida, eu olhei para o pé, era um pé de um dragão. Eu falei, então por isso que eu falo, sempre conecta com um ser de dimensão superior. Vamos lá, Joel, boa noite. Ouvi dizer que pularemos da 3ª para a 5ª dimensão. Então, a 4ª dimensão a gente já transita por ela, né? Não, mas eu entendi, Joel, já entendi. A gente vai sair da 3ª e para a 5ª. É porque a 4ª a gente transita por ela. A 3ª é quando a gente está acordado, a 4ª é quando a gente está dormindo ou morre. O nosso corpo espiritual vai para a 4ª dimensão. Então não tem sentido a gente ir para a 4ª dimensão, porque é uma dimensão que a gente transita, né? Nós estamos entre a 3ª e a 4ª dimensão. Então, a nossa evolução espiritual é para ir para a 5ª dimensão. Então a gente vai direto para a 5ª, porque pela 4ª a gente já transita quando morre, né? O ser humano está entre essas duas dimensões, a 3ª e a 4ª, então a gente vai para a 5ª. Então quando eu falo de transição, a gente fala de transição planetária, é justamente para a gente evoluir consciencialmente, para ir direto para a 5ª dimensão, porque na 4ª a gente já transita. Na 4ª a gente tem uma visão um pouco mais aberta, não é tão limitada, porque a gente não tem essa matéria densa como a do corpo físico. Mas o nosso corpo físico, ele já está passando por um processo de mutação coletiva para ir para a 5ª dimensão. Porque a 3ª dimensão é muito densa. Materialidade, matéria, é densa. A 4ª, ela é mais sutil, é onde a gente tem o corpo espiritual, né? E a 5ª, ela é mais sutil, a matéria, do que a da 4ª dimensão. Mas o nosso corpo físico, ele já está passando por esse processo de menos densidade física, que a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue ver. Mas, principalmente nos últimos anos, principalmente no século XXI, tá? As pessoas estão começando a ter muitas alterações. Muita gente está tendo até alguns sintomas físicos, né? De dores de cabeça, ouvir zumbido no ouvido, muito enjoo, enxaqueca. Isso daí é tudo porque já está passando por esse processo de mutação genética aí no nosso DNA, já preparando para a gente ir para a 5ª dimensão, tá? Imagina, Joel, com qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, tô aqui para responder, tá? Se quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. E quem quiser perguntar também, cansaço também.
Muito cansaço, tem isso também. Um dos sintomas físicos, a gente fica muito cansado, já não tem mais a mesma disposição que antes. Por isso tem uma necessidade de dormir maior. Mas na realidade é porque o tempo também tá diferente. O tempo já não tem mais 24 horas como antes. Eu já vi algumas pessoas que analisam extraterrestres dizendo que o dia aqui na Terra ele não tem mais as mesmas 24 horas, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo que já são de 24, já caíram para 18. Então, tá tudo mais acelerado. Então, a gente dorme menos, faz as coisas com muito mais acelerado e o dia parece que está durando menos. Então, o cansaço físico acaba também batendo por conta disso também. Não sei se tem essa diferença aí tão grande de 8 horas. Realmente eu não sei. Mas o cansaço físico por conta dessa alteração genética que a gente está passando é um dos sintomas, sim, tá? Para poder tirar um pouco dessa nossa densidade aí. Tá? Tem muita mutação ainda acontecendo. Né? E é interessante que a gente vê isso, mas porque os extraterrestres, eles não envelhecem. Eles chegam na fase, assim, quando eles falam lá, na fase mais velha, né, eles têm aparência física de 28, não chega a 30 anos de idade, é na faixa dos 27, 28 anos de idade que a aparência física deles é o auge, né, eles vão amadurecendo e param nessa idade aí, física, porque extraterrestre não tem doença, né, então eles não têm doença e não tem esse envelhecimento aí do corpo. Então, a gente começa a olhar essas novas as gerações de agora, por exemplo, né, e olha lá no passado, né, é muito diferente, né? Então você vê hoje pessoas, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu tenho 55 anos. Eu acho que pelo menos as pessoas que me conhecem, me veem, elas falam, você não tem aparência de 55 anos. Não tenho mesmo. Né? Nem tingi meu cabelo, eu tinge. Eu tenho um outro fiozinho, mas o meu cabelo tá aqui, ó. Tem um pouquinho de flacidez, mas eu não tenho a pele cheia de ruga. E aí, quando você pega há 20, 30 anos atrás, as pessoas com a minha idade eram muito mais velhas. Há 50 anos atrás, as pessoas, né? Hoje você vê pessoas com 60, 70, porque eu não me cuido, mas assim, você vê pessoas bem mais velhas, né? Que não aparentam a idade que tem. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Essa mudança no DNA também já está interferindo a ponto das pessoas começarem a terem o seu envelhecimento um pouco mais retardado. Né, dar uma segurada aí nesse processo de envelhecimento também, tá? Você não precisa fazer muita coisa, não. Né? Hoje, algumas pessoas estão fazendo uso, né, de uma série de coisas que a ciência disponibiliza, mas quando você começa a passar por esse processo aí de mutação genética, mutação nos seus genes, também está retardando o envelhecimento, que isso é uma tendência mesmo, tá? E se você me perguntar se eu fico doente, hoje eu tô resfriada, mas é o máximo que acontece comigo. Colesterol normal, triglicérides normal, tá tudo em ordem aqui. E eu cuido da minha alimentação mais ou menos, não sou muito assim não, tá? Como doce, como massa, carne vermelha eu não consigo mais comer como antes. Não sou vegetariana, não sou vegana, mas eu evito consumir carne, não consigo mais comer carne como eu conseguia antes. Né? Eu sempre falo, acho que o meu consumo mensal de todos os tipos de carne não chega a meio quilo por mês. Então eu consumo bem menos mesmo, porque não me desce. Mas é isso. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês. Espero ter trazido um pouco de conhecimento. Espero ter agregado alguma coisa aí. Espero ter aberto a cabeça de vocês para alguma coisa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre me mandem aí nos comentários. O que eu não souber responder, eu pergunto para o Sherman, né? Eu já canalizei muitas coisas dele, então eu já consigo ter algumas respostas, né? Que ele já me passou de tantas perguntas que eu fiz, porque no começo eu ia com um caderno, né? Cheio de pergunta para fazer, e aí nessas de fazer as perguntas eu fui aprendendo um monte de coisa, mas sempre tem coisa que eu ainda não sei, que eu ainda não me perguntaram, eu ainda não tive oportunidade de perguntar para ele, mas podem perguntar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, que aquilo que eu não souber fazer, perguntar, não souber a resposta, eu pergunto pro Sherman e aí ele canaliza aí pra gente, tá? Pra quem não sabe, Sherman é um andromedano. Ele é piloto de uma das naves do Comando Ashtar, Sharon, que são ancoradas na atmosfera do planeta Terra, tá? Antes tinham 7 ou 8 naves agora na atmosfera da Terra. E no final do ano passado aumentou muito a quantidade de naves, já são dezenas, né? A nave dele no começo do ano passado, até o começo do ano passado, estava ancorada na região ali da Ucrânia. Depois que começou aquele problema todo ali em Israel, ele transferiu a nave dele para lá. E ela continua ancorada lá, por enquanto. Ele está bastante feliz, porque pelo menos
nós conseguimos resolver parcialmente essa questão que está acontecendo ali no Oriente Médio, mas, assim, a função deles, eles não podem interferir nas decisões humanas, até porque o problema fomos nós que criamos e nós temos que resolver. Mas eles ficam ali para orientar as pessoas e também para impedir que ocorra alguma catástrofe de origem atômica, tá bom? Então, eu sempre gosto de falar isso. Fiquem tranquilos, porque se for algum idiota resolver apertar um botão para sair um míssil atômico para algum lugar, fiquem tranquilos que não vai dar em nada, porque o Comando Ashtar está ali para desativar, desabilitar todo e qualquer tipo de arma nuclear, tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por ter ficado essa 1 hora aqui, e qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem saber, manda aí que eu respondo, tá bom? Beijo de luz enorme para vocês, fiquem com Deus.